No início do século XX, o Brasil era um país que crescia, mas apenas nas cidades. Enquanto o litoral se modernizava, o interior permanecia esquecido, assolado por doenças, pobreza e silêncio. Poucos falavam sobre essas pessoas. Menos ainda tentavam compreendê-las. Foi nesse Brasil invisível que surgiria um homem capaz de mudar para sempre a história da ciência nacional. Seu nome era Carlos Chagas. Carlos Ribeiro Justiniano Chagas nasceu em 1879, em Minas Gerais. Filho de uma família tradicional, cresceu observando a vida rural, o ritmo lento do interior e as dificuldades do povo simples. Desde cedo, aprendeu que o sofrimento humano não era um acidente, mas uma constante ignorada. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro, em uma época em que o Brasil ainda importava conhecimento científico. Mas Chagas não queria apenas repetir teorias europeias. Ele queria entender o Brasil. No início dos anos 1900, Carlos Chagas ingressa no Instituto Oswaldo Cruz. Ali, cercado por microscópios, frascos e ideias revolucionárias, ele encontra um novo propósito. A ciência deixava de ser apenas estudo e se tornava ferramenta de transformação social. Durante campanhas contra a malária no interior do país, Chagas passa a observar algo inquietante. As doenças pareciam seguir a pobreza, como uma sombra permanente. Em 1909, em uma pequena localidade chamada La Sance, algo extraordinário acontece. Carlos Chagas identifica um novo parasita, o Trypanosoma cruzi. Mas ele não para por aí. Descobre o inseto transmissor, o barbeiro. Identifica os sintomas da doença e compreende seu ciclo completo. Era algo inédito na história da medicina mundial. Um único cientista, descobrindo doença, causa, vetor e mecanismo. Com a descoberta, Chagas ganha reconhecimento internacional. Mas, dentro do Brasil, o cenário é diferente. Sua pesquisa expõe uma realidade incômoda. Milhões de brasileiros vivendo em condições precárias. Na década de 1910, ele passa a defender uma ideia ousada. Doença não é apenas biológica, é social. Essa visão incomodava políticos, elites e até colegas médicos. Na década de 1920, Carlos Chagas assume cargos estratégicos na saúde pública. Dirige o Departamento Nacional de Saúde Pública e tenta modernizar o país pelo cuidado com as pessoas. Combate epidemias, propõe saneamento, defende políticas públicas estruturais. Mas quanto mais falava, mais resistência encontrava. Questionavam sua descoberta, tentavam desqualificar seus dados e minimizar a gravidade da doença. A ciência havia se tornado uma guerra silenciosa. Parte da comunidade científica brasileira passou a atacar Carlos Chagas. Não aceitavam que um brasileiro tivesse feito uma descoberta tão grandiosa. O debate científico se misturou à política, ao ego e ao preconceito. Enquanto o mundo reconhecia seu trabalho, o Brasil hesitava. Mesmo assim, Chagas não recuou. Continuou pesquisando, ensinando e defendendo o povo invisível. Carlos Chagas foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel. Seu nome circulava nos centros científicos da Europa. Mas as disputas internas e a falta de apoio institucional pesaram contra ele. O prêmio nunca veio. Ainda assim, sua descoberta permanece como uma das maiores da história da medicina. O reconhecimento tardaria, mas não seria apagado. Carlos Chagas morre em 1934, aos 55 anos. Deixa um legado científico imenso e uma pergunta incômoda: quantos talentos o Brasil perdeu por não saber valorizar os seus? A doença que leva seu nome continua sendo estudada e combatida até hoje. Seu trabalho ultrapassou o tempo.
Carlos Chagas provou que ciência não nasce apenas em países ricos. Ela nasce onde alguém decide observar, questionar e agir. Sua história não é apenas sobre microscópios, mas sobre coragem. Coragem de olhar para um país doente e dizer a verdade. Talvez o maior legado de Carlos Chagas não tenha sido uma descoberta, mas a pergunta que ele nos deixou: quem o Brasil escolhe ouvir? E quem prefere ignorar?